O Lula pretende gastar 90 bilhões de reais na campanha presidencial desse ano em programas sociais. Em outras palavras, o Lula pretende gastar 90 bilhões de reais em compra de votos e compra de parlamentares corruptos. Em 2022, a promessa de campanha do Lula era a famosa picanha e cervejinha, coisa que muitos jegues acreditaram, mas só receberam as duas primeiras sílabas. Pois bem, agora, nessa campanha de 2026, o Lula tem a sua promessa de campanha Picanha 2.0, que é transporte grátis para todos. Enfim, quem vai pagar essa conta? E será possível que o Lula consiga fazer isso? Ou vai ser outra mentira de campanha? Independente disso, você pode ter certeza que muitos jegues vão votar no Lula acreditando que, assim como a picanha e cervejinha, vão receber transporte grátis. Confira a matéria e depois eu comento. E o presidente Lula vai propor no programa de governo dele, na disputa eleitoral de 26, um SUS do transporte público, que vai prever a reestruturação no financiamento do transporte público de maneira a viabilizar a tarifa zero ao redor do Brasil. A apuração do Danilo Moliterno já está com a gente ao vivo. Aliás, tarifa zero pode também ser aprovada pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados vai dar início a essa discussão nesta semana em aceno ao governo. Boa tarde novamente, Tainá, Uribe, a todos que acompanham o Bastidores. A avaliação de auxiliares do presidente Lula é de que essa é uma medida que interessa muito ao presidente pessoalmente, que interessa muito ao Partido dos Trabalhadores, que vem muito potencial nessa medida para melhorar a vida da população, mas também para colher frutos eleitorais, mas de que é uma medida que é muito cara e que depende de uma remodelação bem grande no que diz respeito a todos os incentivos e o financiamento do transporte público aqui no Brasil. Requer, por exemplo, a criação de um fundo e de mecanismos para abastecer esse fundo. Até por isso, ao colocar no plano de governo, a ideia é embalar dessa forma, como um SUS, um sistema único do transporte público aqui no país. Conversei mais cedo com o secretário de comunicação do Partido dos Trabalhadores, Gilmar Tato, sobre esse tema, que indicou, como você mencionou, Tainá, que a ideia é fazer basicamente duas frentes: avançar com essa tramitação do tema já neste ano no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, tentar pautar as eleições com esse tema. Os auxiliares do presidente Lula querem os candidatos nas eleições, na corrida ao Palácio do Planalto, falando sobre este tema e, por isso, estará constando no plano de governo, no programa de governo do presidente Lula, esse tema. E aí vale a gente falar um pouquinho sobre o status dessa pauta, como que ela anda neste momento. Começo falando pelo Executivo. A gente está em compasso de espera, neste momento, dos estudos do Ministério da Fazenda. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu ao presidente Lula que antes de deixar o cargo, antes de deixar a pasta, vai entregar esses estudos sobre como viabilizar a tarifa zero ao redor do país. Esse é o status que a gente tem no Executivo. A gente tem o Ministério da Fazenda trabalhando junto também com a Casa Civil e com o Ministério das Cidades sobre esse tema. E a gente tem também um sinal positivo no Legislativo, como você bem mencionou, Tainá. A gente teve, numa reunião recente de Hugo Mota com prefeitos e parlamentares, ele indicando que dando um sinal positivo para esse tema, indicando que vai propor a criação de uma subcomissão para esse tema andar mais rápido na Câmara dos Deputados. Então, uma sinalização positiva do Legislativo. Mais uma, né? O Hugo Mota vem, por exemplo, dando uma sinalização positiva também no que diz respeito ao fim da escala 6x1. E aí, só para finalizar, falar um pouquinho mais sobre o status no governo. Enquanto o estudo do Ministério da Fazenda não chega, o governo trabalha com alguns estudos de universidades. Um deles, que circula no governo, indica que essa medida custaria 65 bilhões de reais. E uma das possibilidades tratada é a substituição da contribuição que existe hoje do Vale Transporte, de 6%, a uma obrigatoriedade do recolhimento entre R$ 100 e R$ 200 de empregadores de cada um dos seus empregados mensalmente para compor um fundo. Segundo o cálculo do governo, que vem desses pedidos a universidades, isso poderia totalizar 100 bilhões de reais, o que poderia ser suficiente para pagar a tarifa zero ao redor do Brasil. A gente deve ter, contudo, uma clareza maior de como esse tema vai andar, repito, a partir do momento em que o Ministério da Fazenda entregar os seus estudos. Entender exatamente se com o fim do Vale Transportes compensa para o empregador, se ele vai reclamar ou não. Mas sempre quando a gente pensa em tarifa zero,
costuma ser tentador para o trabalhador brasileiro que passa horas no transporte público, ainda mais nas grandes cidades do país. Isso pode ajudar um pouquinho no final do mês a ter um pouquinho mais de dinheiro para as compras do mês. Obrigado pelas informações, Danilo Moliterno. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: o quão otário tem que ser alguém para acreditar nessas promessas populistas? O Hugo Chávez, na Venezuela, fez a mesma coisa. Ele prometeu comida barata, transporte grátis, gasolina. Por muitos anos foi a mais barata do mundo, não fecha a conta. No caso da Venezuela, teve o problema com a queda do valor do petróleo, eles ficaram sem dinheiro. O Lula aqui, ele está fazendo a mesma coisa. A gente sabe, essa promessa é assim como uma picanha e cervejinha, impossível de cumprir. E se tentar cumprir como ele está fazendo, dando luz de graça para as pessoas, o que vai acontecer é encarecer para todo mundo e o Brasil quebrar. Isso é uma conta matemática lógica, só que esquerdista, velho, não tem lógica. Como diz essa outra notícia aqui, ó, conta de luz vai disparar em 2026 com o clima seco. Mentira, porque o clima sempre foi o clima, mas também com o aumento de subsídio. Não existe almoço grátis. Agora, economia no seu bolso, a conta de luz esse ano pode subir o dobro da inflação média no país. Ô, Juliana Rosa, vamos começar a apagar as luzes do estúdio para começar a economizar. Achei que tem muita lâmpada aqui. Não dá, né? Mas o negócio vai de novo pesar no bolso, né? Vai sim, Boa noite. Rodolfo, pesada, né? Boa noite para você, Boa noite. Adriana. Boa noite para você. Haja dinheiro, né? Pelas previsões, a conta de luz deve subir esse ano entre 5,5% e 8%. Pode ser o dobro da inflação média prevista em 3,91%, segundo os dados de hoje do Banco Central. No ano passado, a conta de luz chegou a subir mais, subiu 12%. Foi a maior alta do IPCA, índice oficial, em 2025. O que está acontecendo? Olha só, os reservatórios estão baixos das hidrelétricas, abaixo da média histórica. A gente entrou no período de chuvas, que costuma ser ali em novembro, com pouquíssima chuva. Dezembro do ano passado, inclusive, a gente sofreu com seca. E a nossa conta de luz terminou o ano com uma bandeira amarela. Normalmente, quando você abre lá a sua conta, ela é verde no final do ano, com um custo menor. Agora, no começo do ano, deu uma melhorada a chuva, foi acionada a bandeira amarela, vai ter o El Niño no final do ano, que pode aliviar, chover mais. E com isso, a gente está usando muito as térmicas, que são energias mais caras, movidas a gás, por exemplo. E uma outra questão é o tamanho dos subsídios, gente. São quase 50 bilhões de reais em incentivos para fontes renováveis, para pessoas de baixa renda. São políticas importantes que deveriam estar dentro do orçamento público, não na nossa conta de luz. Isso aí, Rodolfo, Adriana, é uma espécie de um imposto escondido. Indireto, né? E está pesado demais. Né? É isso. Pagaremos a conta. Pois é. Pagaremos a Obrigada. conta. Todo mundo está pagando a conta. E aqui, a conta está sendo paga dessa forma aqui, ó, como essa outra notícia aqui, ó. Indústria corta vagas no pior janeiro de 2017. O Brasil não está conseguindo produzir. As indústrias estão cortando vagas no pior janeiro de 2017. É a maior pedido de falência dos últimos anos. E ele quer fazer o quê? Arrecadar mais imposto para ferrar mais ainda o cidadão. E sabe o que vai acontecer? O que já está acontecendo. O povo tá fugindo para o Paraguai. É isso que está acontecendo. Pois bem, nessa campanha eleitoral, o Lula está todo lascado. O Lula está todo lascado. É um corrupto, um bandido envolvido no Banco Master, o filho envolvido no INSS, nos escândalos. Está todo lascado. Ele vai prometer mundos e fundos, não vai entregar nada, ele só vai entregar miséria. Ele vai levar o Brasil para a desgraça. O gás para todos, que muitos acreditaram, alguns acreditaram que ia ser um bujão de gás a cada 2 meses, mas os que estão falando e mostrando é que são 2 bujões de gás para o ano. 2 bujões de gás para o ano inteiro. É isso. Agora, a nova campanha de picanha e cervejinha vai vir no transporte público. Quem vai pagar essa conta? O próprio trabalhador. Vai pagar na conta de luz, vai pagar na conta de gás, vai pagar em tudo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço e vamos lá, né? Vamos que vamos tirar o bandido da presidência. Tchau, tchau.